Novena de São Domingos de Gusmão, 4º dia. Oração inicial. Deus de ternura e compaixão, que suscitastes em Domingos o protetor de teu evangelho de misericórdia, evangelho de plenitude da justiça, e o levastes a construir uma família que em obras e palavras testemunhasse a gratuidade do amor. Ajuda-nos a encontrar o silêncio donde sai a palavra que alumia de esperança a nossa noite, e o gesto que nos traga uma paz ardente. Paz do Espírito de Jesus Cristo, a graça da nossa vida. Amém. Oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que doutrinais os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito saibais o que é reto, e gozemos sempre de sua preciosa consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Docíssimo Pai São Domingos, tende compaixão dos aflitos, dos pobres, peregrinos e desterrados do céu. Não desprezai as nossas humildes súplicas, mas livrai-nos de todos os perigos pelas vossas santas orações. Transportai-nos para o reino da segurança e da paz. Bom Jesus, pela oração de Domingos, fazei que nos tornemos agradáveis a vossos olhos. Oremos. Concedei-nos, Deus onipotente, vos pedimos que os exemplos do glorioso patriarca São Domingos nos levem a uma vida melhor, a fim de que, honrando a sua memória, imitemos também as suas virtudes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Espírito de oração de São Domingos. São Domingos foi um homem de oração. A oração litúrgica, a oração oficial da igreja, era para ele a oração por excelência. Por isso, apesar das inovações que introduziu no regime monástico de sua ordem, conservou o ofício coral. Pela Santa Missa, nutria extraordinária devoção. Queria contá-la todos os dias, até em viagem, se encontrava igreja adequada. Durante o canômene da missa, e sobretudo na oração do Pai Nosso, derramava sempre abundantes lágrimas que comoviam os assistentes. Ao ofício divino era igualmente muito assíduo, apesar das fadigas das vigílias ou da doença, não faltava ao coro. Mesmo de noite, por vezes exteriorizava a sua devoção pelas lágrimas, ou dominado pelo zelo, e de um ao outro lado do coro, exortando os irmãos a cantarem e salmodiarem com fervor e devoção. Nas numerosas viagens, mantinha-se fiel à reza do ofício na hora própria, sempre que lhe era possível, de noite, ao ouvir os sinos de algum mosteiro a chamar para as matinas, fazia levantar os companheiros e rezava com eles o ofício divino. Morreu mártir do ofício coral, com efeito, chamando um dia a Bolonha, muito cansado e a arder de febre, apesar de instado pelo prior do convento para que descansasse, quis participar das matinas, oração coral com início à meia-noite. Mal terminou esta oração noturna, deitou-se para não mais se levantar. Quando chegava a qualquer lugar, a primeira preocupação de Domingos era procurar uma igreja para ir orar. Ele tinha a devoção do lugar sagrado. Embora orasse em todas as partes, sentia particular satisfação em rezar numa igreja, casa do Senhor, casa de oração. Pode, no entanto, afirmar-se que a sua alma estava em contínuo colóquio com Deus, dia e noite. De dia, quando o ministério das almas e outras obrigações o não impediam, de noite a maior parte dela, e muitas vezes toda a noite, terminadas as completas, a oração da noite, acompanhava os irmãos até o dormitório, mas regressava logo à igreja. Os seus suspiros, as suas lágrimas e, por vezes, os seus gritos e gemidos acordavam os religiosos que dormiam mais perto da igreja. O corpo ajudava e exteriorizava a devoção de sua alma. Orava, ora ajoelhava diante do altar, ora se inclinava, ora se prostrava por terra, humilhando-se diante do Salvador e preferindo jaculatórias
extraídas da Sagrada Escritura, como, por exemplo, Senhor, tende compaixão de mim, que sou pecador. Senhor, ouvi minha oração. Todo dia brado para vós. De pé, ora, olhava para o crucifixo em atitude humilde e suplicante. Ora, estendia os braços para o céu em flecha, como pretendendo atingir o coração de Deus. Depois, entrava em santos transportes de alegria, como se viesse e falasse com alguém ou já tivesse alcançado o que pedia, e orava de muitas formas. Em circunstâncias extraordinárias, orava com os braços em cruz, como também salvou do naufrágio uns peregrinos ingleses em Tolosa e quando ressuscitou o jovem Napoleão em Roma. São Domingos exortava insistentemente os seus filhos a consagrarem a oração. Sem o auxílio da graça nada podemos, e Deus determinou dar-nos-la na medida em que lhe pedirmos. Sejamos almas de coração, almas de contínua união com Deus, e alcançaremos numerosas graças para nós e para os outros. Peçamos a São Domingos o seu espírito de oração. Orações finais. Louvado seja o nosso Redentor que, querendo salvar todos os homens, deu ao mundo São Domingos de Gusmão. Coração de Jesus abrasado de amor por nós, abrasai o nosso coração de amor por vós. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, procurais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós os pedimos, pelos méritos de vosso fiel servo Domingos, e de vossa Mãe Santíssima, protetora e advogada da ordem, e pela bondade inesgotável do vosso coração, nos concedeis as graças que humildemente vos pedimos nesta novena, para que, seguindo fielmente os vestígios do nosso glorioso Patriarca São Domingos, possamos com ele louvar-vos e glorificar-vos por toda a eternidade. Amém. Responsório do Patriarca São Domingos. Ó admirável esperança que destes aos que na hora da vossa morte choravam a vossa ausência, prometendo-lhes que, depois dela, haveis de ser-lhes mais útil. Cumpri, ó Pai, o que prometestes, ajudando-nos com os vossos rogos. Vós que resplandecestes com tantos milagres nos corpos dos enfermos, trazei-nos o socorro de Cristo, curai-nos da perversidade e corrupção dos costumes. Cumpri, ó Pai, o que prometestes, ajudando-nos com os vossos rogos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cumpri, ó Pai, o que prometestes, ajudando-nos com os vossos rogos. Rogai por nós, bem-aventurado Pai São Domingos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes iluminar a vossa Santa Igreja com o merecimento e a doutrina do bem-aventurado Domingos, vosso confessor e nosso patriarca, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de sermos socorridos nas necessidades temporais e de crescermos sempre mais nos bens espirituais por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Terminamos aqui o 4º dia da novena de São Domingos de Gusmão. Aguardo você para o nosso 5º dia da novena amanhã e convide mais uma pessoa para estar rezando essa novena com você.